Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Nome Fiat Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Ensina a tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do
do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Fazer a partilha do estudo 57 do Evangelho, como me foi revelado. E já fazer aqui a partilha do início, os primeiros minutos aqui, né, que a Aline está falando sobre a gente, né, ter um cuidado quando formos falar, né, principalmente com a nossa família, com o nosso esposo, porque a maneira como a gente vai falar, né, porque eles não entendem, né, quando a gente for conversar com eles, a gente não falar tudo o que se passa, né, tão profundamente, falar de um modo tão profundo, porque o que se passa no nosso exterior, porque eles não vão entender, né, porque eles não, como ela falou, eles não estão estudando o que a gente estuda, eles não estão se aprofundando, então seria uma violência. É por isso que Jesus no gole-gole. Você vê que Jesus ele faz por etapa para não violentar a alma, né? É por isso que ele não pula etapas, vamos dizer assim, tem que ser aos poucos, de acordo com o que a alma vai entendendo, com o que a alma vai dispondo, ele vai liberando, né, mais conhecimento, mais luzes, né, a gente vai entrando ainda em mais intimidade com ele, né, tendo mais intimidade, penetrando, como ele fala, nos seus segredos, né, mas para isso a pessoa tem que, né, ter essa abertura, né, tem que ter esse despojamento, tem que cada vez mais, né, tirar esses raciocínios humanos, ideias humanas, né, então formar todo esse vazio, então é muito complicado, né, a gente tem que ter esse cuidado quando a gente vai falar com os nossos, né, porque a gente tem que usar a linguagem que Jesus usava, né, esses dias Jesus nos deu um exemplo de como ele era, né, na redenção, a linguagem na redenção, na sua humanidade, né, para falar com as pessoas, né, que como ele falou, as pessoas naquela época eram debilitadas, estavam doentes, não tinham conhecimento, né, estavam cegas, surdas e mudas, então assim, não é diferente hoje em dia, né, mesmo com a redenção, os remédios estão aí, mas nem todos querem tomar dos remédios, nem todos querem se aproximar. Então, alguns estão assim, tem muitas pessoas que estão assim, né, cegas, estão com debilidades, né, estão débeis, né, na razão, no entendimento, no discernimento, na inteligência, né, devido às coisas do mundo. Então, para a gente, e devido aos pecados, as coisas que o olhar humano, né, porque o ser humano, ela analisa muito as coisas no que vê, né, no que é palpável, né, então é muito complicado, né, quem não tem essa intimidade com Deus, que não está estudando, eles sentem realmente dificuldade de compreender uma linguagem diferente. É como se a gente estivesse falando em outro idioma para eles. Então a gente tem que fazer assim como Jesus fazia, né? Ter essa linguagem que Jesus, né? Jesus deixou esse exemplo para a gente no texto do Livro do Céu, né? A como conversar, né? Com pessoas assim, né? Com as almas que não têm essa intimidade com Deus, que não têm um conhecimento dele, né? Que estão cegas, né, pelas coisas do mundo, que estão surdas, né, não estão surdas para a palavra de Deus, né, tão débeis, né, tão doentes, enfermas por causa dos pecados. Então, a gente tem que ter, né, uma linguagem diferente, falar, assim, vamos dizer assim, uma linguagem, o básico, né, como Jesus falava, né, Jesus falou que ele era muito superficial, usava assim o que é do palavras que como é que ele fala no trecho, se eu não me engano ele falava assim palavras do submundo, né, uma coisa assim que ele falava, né, então assim coisas que palpáveis para eles, né, coisa assim, né, que é finito, né, ele não usava finito porque eles estavam ali, né, então
a alma não está preparada. Então, é uma violência para a alma. Então, o outro acaba se assustando. Então, o que eles vão achar de nós? Vai olhar para a gente, quem está doido, quem está inventando, né? Porque é visão diferente, né? A visão dele, né, da outra pessoa tá, né, com nuvens, está turva, está na cegueira, não tem esses conhecimentos. Então, assim, acaba, né, assim, colidindo, são visões diferentes, né? É diferente. Então, a gente, assim como Jesus fazia, né, assim como Jesus faz conosco, ele fez naquela época, o que ele faz conosco, né, é não violentar, a gente ir com calma, né, não dizer tudo, não aprofundar tanto, porque eles não vão entender. Então, a gente, quando for falar com eles, tem que ser uma linguagem simples, de acordo com o estado que eles estão. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Mas foi isso que eu entendi do último trecho, que a gente meditou como a gente deve nos dirigir às pessoas, né? A gente tem que estar muito atento, depende, a nossa linguagem vai mudar. A gente vê que a nossa linguagem é totalmente diferente quando a gente está aqui conversando no grupo, quando a gente está partilhando no grupo, a gente pode falar, ser mais aberto, aprofundar mais, porque aqui a gente está acostumado com essa linguagem de Jesus, né? A gente está tendo conhecimento, cada vez mais tendo intimidade com Ele, né? Ouvindo a Ele, né? Enxergando Ele. Então, não é, a gente vai, né, vai ter facilidade de compreensão, né? A gente não vai estar usando razões humanas, pelo menos não é para usar, né? Então é diferente, né? A gente tem que entender isso, né? Então por isso que Jesus usava parábolas naquela época, coisas mesmo que eles estavam ali, da vida deles ali, usava exemplos ali, coisas, né, que era limitado, que Jesus não falava tudo, era muito limitado, porque eles não iam compreender, né? Então a gente tem que ter esse mesmo cuidado, tomar esse exemplo de Jesus e tomar essa linguagem que Jesus, né, tinha, né, tinha naquela época e tem para com as almas, que é assim, né, ele é assim, ele não violenta, então a gente não pode usar de violência, né, não pode usar de violência, mas a gente tem que deixar de falar? Não, né, é isso que Jesus está falando, ele quer, né, ali a vontade dele é que a gente fale, né, que a gente exponha, fale, mas fale sem usar de violência, saber falar, né? Ter esse cuidado na hora de falar, justamente para isso, né? Mas aí, como Jesus falou, né? A gente não pode deixar de falar, porque não se perde, né? Mesmo que a gente seja taxado de doido, né? Que a gente está confundindo, mas não tem problema, né? Às vezes é necessário a gente, né? Ser um pouco mais, né? Incisivo nas palavras. Mas a gente não tem que se preocupar, né, com a reação, assim, se vão chamar a gente de doido, de louco, né, porque Jesus foi chamado de louco, né, e aí porque a gente não vai, né, a gente vai passar por isso também, ser taxados de doido, né, de loucos, né, que a gente não sabe o que está dizendo, que a gente, né, não entende de nada, né, somos assim, né, pessoas ignorantes, que não tem estudo de o que a gente está falando. Então a gente vai passar, né, nós vamos passar pela mesma coisa que Jesus passou, né, e tá tudo bem, né, como a Marlene falou, se precisar, pede desculpa, se humilha, né, Jesus ali silenciou, Jesus se humilhou também, então, né, é saber falar, né, é isso que eu aprendi com o último trecho. E é isso que Jesus me conduzindo aqui no meu dia a dia. Quando ele me pede para falar alguma coisa com meu esposo, ele sempre me falava isso, sabe? Ele, Andresa, não se aprofunda muito, né? É ali no superficial, né? É na linguagem que ele entenda. E Jesus já vinha me falando isso, sabe? Ele já vinha me conduzindo. Então, às vezes, eu fico ali muito atenta, né, ao que Jesus vai me falar, o mover de Jesus dentro de mim, né, o que ele está dizendo, né, o movimento de Jesus. Às vezes Jesus não quer que eu diga nada, né, e quando ele pede para mim conversar com meu esposo, tem que ser nessa linguagem, tem que ter cuidado, não aprofundar muito, porque senão eles não vão ouvir, infelizmente, né, eles estão, né, num estado, eles estão num estado diferente, vamos dizer assim, né? Não estou falando isso por me achar saber mais, não,
Mas devido ao conhecimento, né? Eles não estão buscando conhecimento, não estão querendo ter intimidade com Deus, não querem conhecer a Deus, se aproximar de Deus. Então, acaba tendo entendimento diferente e acaba tirando conclusões totalmente erradas, porque não está, né? O pensamento tá, né? O entendimento está totalmente diferente do nosso, né? Tá cheio de coisas humanas, cheio de si, ideias humanas, então eles vão distorcer tudo, né? Toda a informação que a gente vai chegar até eles vai ser distorcida. Então a gente tem que ter um cuidado, né? Para falar isso que eu aprendi assim, né? Que a gente vem meditando e que a Aline aqui tá falando confirma. Então, é como eu tava falando, né? Eu converso muito com meu esposo, mas assim, eu espero, né? Um momento certo, assim, as disposições. Sempre que eu vejo que ele tem ali uma abertura, uma disposição, sempre que tem uma brecha, eu converso com ele, eu falo sobre Deus, sobre as coisas de Deus, né? E tudo que eu falo, tudo que eu abro minha boca, sempre que ele vem conversar comigo, sempre o retorno que eu dou a ele é sempre com palavras de Deus. Sempre, sempre tem Deus, né? Então eu sempre uso esses momentos, né, para levar algum conhecimento para ele, entendimento para ele, né? Levar Deus para ele. Então, tem também essa atenção, né, de não falar na hora errada, né? Esperar o momento, né, as disposições, né? Porque Deus, ele só age na alma quando a alma está disposta. Então, os orvalhos benéficos só é derramado nas almas, as graças, os conhecimentos, quando há uma disposição, dependendo, né, da abertura e da disposição que cada alma dá a ele, né? A gente sabe disso. Então, isso a gente tem que estar muito atento ao que Jesus fala nos trechos, para que a gente, né, no nosso dia a dia façamos o mesmo, né? Isso é uma lição de Jesus, né? Que a gente tem que viver na prática. Os ensinamentos dele a ele, é a vida dele, ele é assim, né? E nos pede para viver assim também, né? Não violentar, né, as almas, né? Usar a linguagem de acordo, né, com o estado que está cada alma, de acordo com as disposições, esperar, né, ali a alma estar disposta, né, para receber, né, um momento certo. Então, um momento que Jesus fala também conosco, ó, vai lá, né, vai ter momentos que Jesus vai lá, corrige, né, dá uma correção, mata ali, né, tem que às vezes precisa chamar atenção. E naquele momento é o momento, né, quando Jesus fala, vai lá, corrige. Não importa se vai chamar de louco, não importa, mas aquele é o momento certo, né? É o momento que Deus quer, é aquele momento que Ele quer, é a vontade dele. Não importa se a gente vai ser chamado de louco, por mais que a gente use uma linguagem simples, né? A linguagem ali de acordo, mas, né, a gente corre ser suscetível a ser chamado de louco. Jesus não foi chamado. Jesus não usou palavras ali, parábolas, palavras ali simples, né? Ali de acordo ali com o estado que eles estavam, e não foi taxado de louco. Então a gente corre esse risco também, né? Vamos dizer assim, esse risco. Então, é a vida dele, a gente está vivendo a vida dele. Está dando essa continuidade, é ele vivendo em nós. Então a gente não vai ficar livre disso, né? Senão a gente não vai ser esse outro Jesus, né? Se a gente não viveu o mesmo que ele viveu e não agir de acordo com como ele agiu, né? Então a gente tem que estar muito atento a esses detalhes, né? Que ele coloca, esses detalhes que ele mostra no livro do céu, desses detalhes que a gente tem que estar atento muito quando a gente for ler o livro de Valtorta, os outros livros, o livro das místicas, né? Como a Aline já falou pra gente, né? A gente está muito atento a Jesus, né? As atitudes de Jesus, os sentimentos dele naquele momento, como ele age, como ele pensa, a gente tem que estar olhando para ele, nele, nos pensamentos dele, nos sentimentos dele, nas atitudes, como ele age, né? A correspondência dele para com o Pai. Então, tudo isso a gente tem que estar atento ao movimento de Jesus, ao mover dele, aos pensamentos dele, né? Não só quando a gente está meditando, né, ter essa atenção, né? Se voltar tudo para isso, né? Mas dentro de nós, né? No nosso dia a dia, né? Porque é assim que a gente vai conseguir, né? Ser,
né, esse outro Jesus, de viver na divina vontade na prática, na nossa rotina, no dia a dia. É assim que Deus vai conseguir, né, ser o que Ele quer ser, né, em nós, por meio de nós, né? Só assim ele vai poder ter essa liberdade. Então, para isso a gente precisa estar muito atento nele, né? Quando a gente está meditando, ficar atento no que ele está dizendo, no que ele está pensando, né? Em como ele age, no movimento dele, em tudo. A gente tem que estar prestando atenção em tudo, né? Para que a gente possa dar essa liberdade para ele, né? É assim, né, que a gente vai conhecendo cada vez mais quem é Deus, né? Essa vida divina, né? Quem é Jesus, né? Através desses detalhes que a gente conhece, é que vai dar essa liberdade para ele, né? É isso que é dar liberdade para Deus na nossa alma. Quando a gente entende esses detalhes, todo o pensamento dele, quando a gente presta atenção nele. Porque o mundo, ele é imutável, entendeu? Ele é imutável, ele vai continuar em nós aquilo, na vida dele. Então é muito importante a gente entender ele, né? Entender o pensamento dele, quem é ele, quem é Jesus, quem é Deus, né? Porque ele pensa totalmente diferente da gente, né? O pensamento de Deus é totalmente diferente. É o contrário do que a gente acha, do que a gente pensa. As conclusões de Deus vão ser totalmente diferentes da nossa, né? É uma via totalmente assim oposta. Então, por isso que a gente tem que ficar atento, né? Prestar muita atenção nele, né? Sem pressa, meditar bem, olhar bem, né? Para que a gente entenda bem quem é o nosso Deus. A gente conheça o nosso Deus para que ele tenha essa liberdade em nós. É isso que vai dar liberdade a ele, né? Através desse conhecimento de quem ele é, né? Então é muito incrível isso, né? Muito incrível. Achei muito interessante esses dias, né? Todo esse, o último trecho que a gente meditou, que a gente, né, na live, muito interessante tudo isso, né? Abre, né? É uma visão, assim, abre totalmente, né? Os véus, né? Vão se levantando e a mente ele se expande, né? Esse entendimento que Deus quer nos dar vai se expandindo, vai ficando cada vez mais claro o que Ele quer, né? O que Ele quer de nós, né? Como Ele quer, o caminho que Ele quer, o movimento que Ele quer, né? Então é muito interessante. Muito interessante, né? A gente entender essa verdadeira caridade também, né? Tô vindo aqui a parte que a gente tá lendo sobre a caridade, Jesus falando aqui, né? Que veio os pessoal para falar para ver Jesus e os apóstolos mandaram eles embora, né, que o mês estava cansado, dormir, que voltasse no próximo sábado, né? E tá vendo como é importante, como acabamos de falar, né? Que a Aline tá falando, a gente tá atenta, né, a Jesus, como ele é, olha só, pra gente entender, né? Aí Jesus vai falar aqui para eles, né, dessa verdadeira caridade, ensinando o que é, né, a verdadeira caridade, não é por conveniência, como ele tá falando, né? Faz uma caridade pronto, né? Só aquele momento, né? Como algo que tem que ser anotado ali, não, pronto, fiz a caridade, né? Pronto, basta, né? Mas Jesus está falando, não é só um dia, não é só por conveniência, não tem hora marcada, dia marcado. É toda hora, é ser amor, ser caridade para o outro, né? Ser amor, esse amor de Deus para o outro a cada segundo da nossa vida, né? Então aí Jesus vai ensinar, não, Simão, isto não se diz, né? Não existe só um dia para a piedade, né? Não é um dia marcado, não existe isso, né? Eu sou o amor, eu sou a luz, a salvação, todos os dias da semana, né? Então ser todo amor, né? Não só por conveniência, não só quando a gente acha, né? Nos nossos achismos, né? Dia e hora, né? Mas não, é ser todo amor, todos os dias, a cada instante, toda hora, ser esse amor para o outro, ser luz, né? Trazer luz, trazer a verdade, né? Falar sobre, né? Trazer a verdade de Deus, né? A palavra de Deus todos os dias, né? Porque ele é a salvação, não é só um dia, é todos os dias salvação,
Eu sou aqui, ó, eu sou a salvação. Todos os dias, Deus não perde tempo, né? Ele não quer perder tempo e não perde tempo. Se aquelas almas estão ali dispostas a ouvir a ele, como é que ele vai dispensar umas almas que estão ali sedentas para ouvi-lo, né? Com o coração disposto para receber, né? A sua luz, a sua palavra. Então ele vai dispensar. Ah, vem depois, né? Correr o risco, né? Daquela, não sei, né? Essas almas naquele momento estão dispostas. Então Jesus é assim. Ele não vai dispensar, né? O momento ali tá aquela alma que tá, ele fica aguardando ansiosamente. O que ele mais quer é salvar todas as almas, levar seu amor, a luz, a verdade, os conhecimentos de Deus, né? Falar, né? Trazer a cura das almas, né? Curar, trazer os remédios. Foi para isso que ele veio. Aí ele vai, né? Dispensar porque tá pensando em si, né? Ah, tô cansado, né? Quantos fazem isso, né? Ah, tô cansado, não vou fazer isso não. Ah, no dia de hoje, não vou ler não, tô cansado, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. Então, pensa em si e dispensa, né? Aquela inspiração, aquilo que Deus está falando dentro para fazer, né? Da sua alma, não faz. Porque olha para si, eu vou falar aquilo para me ser chamada de louca? Eu vou falar aquilo para aquela pessoa me xingar, me humilhar? Eu vou dar aquela correção? Eu vou estudar? Não, hoje não, hoje eu não vou estudar não, deixar para depois porque eu estou muito cansada. Então, não existe isso, né? Então, Jesus está nos ensinando que a caridade não é por conveniência. Não tem hora marcada. É ser constantemente caridoso, amoroso, né? Ser piedoso, né? Constantemente ali, levando luz. Ser luz, né? Constante, né? Aonde a gente for, não por conveniência, né? Aí Jesus até depois do trecho vai falar, mas até agora, aí os apóstolos, né? Mas até agora falaste só aos sábados. É porque eu era ainda desconhecido, né? Então, assim, como estava falando antes, ele não vai violentar, ele não vai descarregar tudo de uma vez para almas que não estão preparadas para ouvir. Então, né, Jesus, assim, ele vai respeitando as disposições. Então, ele vai respeitando o tempo de cada alma, né? Então, ele era desconhecido, as pessoas não conheciam Jesus, né? Então, ele vai começar a descarregar, falar um bocado de coisa, se as pessoas não têm conhecimento dele, não sabem quem é ele, né? A gente vê que depois, né, no decorrer da vida pública dele, que as pessoas já vão conhecendo ele, e mesmo lá quando está chegando perto da paixão, muitos ainda ficam com o pé atrás com Jesus, né? Duvidando de Jesus, será? Né? Duvidando. Mesmo depois desse tempo todo de vida pública, ele falando, né? Ali, né? Exortando as pessoas e fazendo todo aquele trabalho que ele estava fazendo, né? Para levar a luz, a verdade, para trazer os remédios, as curas, tudo que ele fez, mas as pessoas ainda assim. Você vê que na paixão, muitas das pessoas que Jesus mesmo curou, salvou ali, curou, na paixão estava xingando ele, né? Então, é complicado. Então, Jesus não vai violentar, ele respeita. Ele espera a disposição, né? As almas estão dispostas e abertas. Ele espera as almas ir até ele, né? Ele não vai forçar. Então, assim, é no gole engole. Então, lá naquele tempo, ele está mostrando, porque eu era desconhecido, né? Então, assim, na medida que eu vou sendo conhecido, na medida que, né, as almas for me conhecendo, as almas for se abrindo, eu vou fazendo esse trabalho, né? Jesus é assim, a gente sabe que ele faz isso com a gente. A gente sabe, né? Todo esse processo que ele fez conosco. Quando a gente vai olhar, quando a gente já começou a conhecer a divina vontade, o processo que foi, né? E a gente continua nesse processo, né? Todos os dias é uma morte, todos os dias a gente tem que estar desapegando, todos os dias a gente tem que morrer para a nossa vontade humana. Então, né? É isso. E é isso que a gente tem que prestar muito atento a isso, é isso que Jesus está nos ensinando. É essas coisas que a Aline fala pra gente ficar atento, né? É isso que a gente tem que prestar atenção. Ó, quando a dona ali está meditando, ela presta muita atenção, né? Aos movimentos de Jesus, aos sentimentos de Jesus. E é isso que a gente tem que fazer também. Como eu estava falando, que a gente for meditar. É isso que a gente tem que prestar atenção em Jesus, né? O jeito dele, o pensamento dele, o movimento dele, quando a gente vai ler esses, né? A Valtorta principalmente. Como ele age. Como ele é, ele está nos ensinando como ele é, né? Ser caridade, o que é a verdadeira caridade, está aqui, né? Não é marcando,
não é por conveniência, né? É ser caridade, ser piedoso, ser caridoso, ser todo amor, todos os dias e todas as horas, né? É muito incrível, né? É muito importante a gente prestar atenção, né? Ficar atento a isso. Isso é muito interessante. Isso que a gente está falando, porque é pura verdade, né? As pessoas fazem caridade, né? Como estava falando, por conveniência, né? Para trazer glória para si, né? Para ter reconhecimento, para que as pessoas vejam que ela é caridosa, que ela faz caridade, que ela é boa, né? Não só para mas para si mesma, né? Ai, como eu sou boa, né? Ah, eu fiz caridade, né? É uma anotação, né? Pronto, no dia de hoje, né? Fui caridoso para quando tem dia, né? É incrível que aí eu me lembrei, foi ontem. Foi. Ontem na missa, quando terminou a missa, a gente, né, fui cantar na missa ontem era o nosso dia. Aí quando terminou, meu esposo, a gente entrou no carro e tem sempre um senhor, tá sempre por ali, né, ali na frente da igreja, sempre pedindo moedinha, né, ele fica vigiando os carros, não senhorzinho, fica assim, fica bem conhecido ali, até, ficar ali, né, na frente da igreja. E ele já até conhece meu esposo, chama até pelo nome já, sabe? Porque meu esposo tá lá todo dia, né, pra tocar. E aí ele chegou, e Alex, né, chama meu esposo de Alex, né? O nome do meu esposo é Alexandre, né? Aí ele fala, e Alex, eu tenho uma moedinha hoje? Eu tenho como me ajudar? Vai poder me ajudar hoje? Tem uma moedinha hoje? Aí meu esposo, ele tem uma bolsinha de moeda que a intenção dele de botar dentro do carro foi para quando, né, aparecer assim no sinal, quando for na igreja, né, aparecer uma pessoa pedir ajuda, ele ter para dar, né, essa foi a intenção dele botar essas moedinhas dentro do carro, na mala do carro, lá na malicinha assim, que fica assim, né, guardar assim, no passageiro do lado dele, né, tem uma malazinha, né, de guardar coisa, pronto. Aí o rapaz veio e ele disse, não tem não, hoje eu não vou ter não. Aí eu fiquei assim, quando minha esposa entrou no carro, eu disse, meu filho, cadê aquela bolsinha de moeda? Não tá aqui no carro, né? Ele disse, não, tá aí sim, porque vai acabar, essa moedinha tá acabando. Eu disse, como é que é? Qual foi a sua intenção quando você colocou essas moedas aqui? Não foi para ajudar? Meu filho, para fazer caridade não tem hora, não tem dia, você tem que escolher. Né? Foi exatamente isso que eu disse, isso que Jesus está falando, tem dia, não é hora marcada. A sua intenção de botar esse dinheiro aqui, esse dinheiro está aqui para dar, né? Para ajudar. Não tem que estar escolhendo o dia certo e hora certa e que para quem vai dar. Né? A caridade não é isso. Né? Você tem que ser caridoso todos os dias e toda hora. Né? Você tem que ajudar. A sua intenção foi essa, para ajudar esses que vêm pedir ajuda, né? Para dar uma maginha, né? Quando você e por que você está negando? Se essa sua intenção foi essa, né? E esse dinheiro está aqui para isso. Então dê para ele. Por que você está negando? Né? Isso não é caridade. Né? Isso não é ser caridade. Você tem que ser essas moedinhas que você colocou aqui para dar. Né? Então não faça isso, né? Não fique escolhendo a hora certa, o momento certo. E nem fique com pena que o dinheiro vai acabar, porque foi para isso que você colocou aqui. Para doar, né? Para dar para quem precisa. Então não faça mais isso, né? Não fique escolhendo a hora e não fique segurando para que o dinheiro não acabe. O que é isso? Isso não é caridade, né? Eu conversei com ele ontem, aí ele foi e pegou, né? Ele me deu a bolsinha, aí ele foi, pegou a bolsinha, tirou. Ele não ficou também aborrecido. É incrível como Jesus como dar aquele, né, ópio que a gente aprendeu. Que ele, né? Ele não se chateou, não ficou de cara feia, né? Entendeu e ele pediu, não, me dê a bolsinha, né? Aí ele tirou umas moedinhas, chamou o rapaz e deu a ele. Né? Então é isso que Jesus está falando, é esperar, né? Esses momentos, né? A gente não pode, né? Deixar passar, né? Nessas horas, né? Tem as horas certas a gente falar e as disposições, e foi aquele momento certo para a gente falar, né, que tem aqueles momentos de falar. Então, naquele momento eu pude ali passar para ele, né, Jesus passar para ele, né, sobre a caridade, o que é a verdadeira caridade, né, que aquilo era errado que ele estava fazendo. Então, é nesses momentos, né, que Jesus nos põe para falar, né, sem fazer violência e na simplicidade mesmo, sem precisar se aprofundar tanto que eles não vão entender, mas simples, né? Vamos dizer assim, nas palavras ali,
no básico, vamos dizer assim. E eles entendem, né? E ali já é uma luz para eles, né? Aquela luz desceu no coração e eles entenderam. É muito incrível, né? O jeito de Jesus. Então, é muito importante a gente compreender isso, justamente para nessas horas a gente dar essa liberdade para Jesus fazer, né? Dar essas exortações através de nós, fazer o que Ele quer fazer através de nós, trazer essa luz para o outro, né? E a gente saber conversar, né? Então, é isso que Jesus está falando, ó. Eu era desconhecido, né? Então, vamos pegar assim, meu esposo um exemplo. Meu esposo não tem essa intimidade com, né, com Jesus, não tem esse conhecimento que a gente está tendo. Então, assim, para o meu esposo, né, Deus, Jesus não é assim, vamos dizer, não é tão conhecido. Meu esposo é quase desconhecido. Claro que Jesus, meu esposo sabe quem é Jesus, sabe que ele é o nosso Salvador. Ele tem aquele básico, né? Ele já tem um certo conhecimento, mas não é profundo. É muito superficial mesmo. Então, assim, vamos dizer assim que não é, ainda está desconhecido, né? É bem superficial o que ele sabe de Jesus, bem superficial mesmo. Então, assim, a gente usa, né, aos poucos, como Jesus está falando, ó, mas à medida que eu for ficando conhecido, então, à medida que eu estiver sendo conhecido para aquela alma, né, para aquela alma que a gente está, né, um filho da divina vontade de estar ali, né, sendo esse outro Jesus está podendo ser nessa pessoa. Então, à medida que eu for sendo conhecido, né, ele vai cada vez mais exortando, né, a linguagem vai mudando, vai aprofundando mais. É assim que ele faz conosco. Conosco é assim que ele quer que a gente faça. É assim que ele é assim que ele é o modo dele conosco, né, que estamos conhecendo ele aqui no grupo, a gente vê que ele é assim. E não é só com a gente, é com todas as almas. E ele quer que a gente, né, entenda esse modo dele, né, para ele ter essa liberdade em nós de fazer também, através de nós, né, pelos nossos, né, aonde a gente for, né, na igreja, em casa, no trabalho. É assim, desse modo aqui, ó. À medida que eu for ficando conhecido, né, todos os dias serão de efusão de graça e de graça. Então é assim, né, à medida que eu for sendo conhecido, né, à medida que for tendo disposição, eu não posso dispensar, né? É isso que Jesus está dizendo. Os apóstolos queriam dispensar. Aquelas pessoas estavam sedentas, né, para ouvir Jesus, né? Estavam com corações ali, né, para ouvir ele dispostos. Então Jesus não ia dispensar. Então a gente tem que ter essa atenção para atentar às disposições, né? A gente vê, né? Jesus nos mostra, a gente vê, né, quando aquela alma está disposta para ir, a gente aproveita os momentos, né, de disposição, aquele bom acontecimento para a gente exortar, né, para a gente levar a luz, né, levar esse amor de Deus, né. E foi isso que aconteceu ontem, né. E foi tudo na simplicidade mesmo, né, sem causar violência, né, para a alma dele. E ele entendeu. E assim vai, né, assim, aos poucos, né, no gole que a nossa família, né, onde a gente for, as pessoas vão conhecendo, né, à medida, né, que elas forem se dispondo, elas vão, né, se conhecendo ainda mais Deus, né, mas aí a gente não pode violentar, né, tem que respeitar a liberdade do outro, né, tem tudo aquilo, né, que a gente já sabe. Então, interessante isso que Jesus falou aqui no trecho, né, com o Samuel, né, que ele ajudou o outro leproso, o Abel. Aí Jesus fala assim, né, tu és bom, Samuel, né, então quem é bom, quem ama, né, merece tudo de Deus, né, como Jesus falou, quem ama merece tudo de Deus, quem é bom merece tudo de Deus, né, e é muito interessante a gente entender essa fala de Jesus, que esse tudo de Deus é como a Aline falou, às vezes é a cruz, é uma doença, é o tudo. Merece tudo e está incluso os sofrimentos, as dores, as doenças, as humilhações, né? É esse tudo de Deus, né? Que tudo é para o bem. Não? Então, tudo que Deus dispõe é para o bem da alma. Então, é isso que a gente tem que compreender, né? Em direção a nós, o que acontece, mas também em direção ao outro que está sofrendo, e a gente ter esse entendimento e levar isso para o outro, né?
da gente entender, quando a gente olhar para o outro que sofre, né, o outro que está passando por uma doença, a gente entender, esse é o tudo de Deus. Isso é para o bem da alma dela. É importante para a santificação dela, para purificar ela, né? Então, tudo de Deus, é isso que as pessoas têm que fazer. A pessoa pensa, né, que o tudo de Deus pode ser, né, tudo mil, não sofrer nada, não sentir nada, não passar por nenhuma humilhação, nenhuma doença, não ficar doente. Não, tudo de Deus é tudo. É tudo. Até uma doença, um sofrimento. O tudo de Deus é isso, ele dá o tudo que é ele, né? O tudo que ele passou, a gente vai passar, né? Então esse é o tudo dele. E outra coisa interessante aqui, né? Também, para se meditar, é isso que a Aline está falando, né? Esse sentimento de Jesus, essa dor de Jesus ao olhar as pessoas, né? A exemplo desse leproso, né? Como ele era esse leproso, né? Do jeito que Valtorta descreve, meu Deus, né? Que horror seria, né? Então, imagina, né? A gente não tem ideia, só tenta imaginar, mas a gente tem ideia da dor de Jesus, de ver, né, os seus filhos, de ver as almas que ele criou com tanto amor, né, com tanta nobreza, beleza, as almas com tanta dignidade, a dignidade que ele colocou nas almas, ao criar as almas, e ver o estado delas lá. E a gente vê todo na volta do sofrimento que é. Quanto que Jesus chora, né? Que ele se recolhe, ele vai rezar, né? E sempre se afasta para rezar. Ele se isola sozinho para fazer as orações dele lá, para chorar, né? Para pôr para fora toda essa dor dele. Porque na frente dos apóstolos, geralmente, ele não mostra toda a dor dele, que ele está passando. Ele tenta não mostrar justamente, principalmente o que Judas faz ele passar. A dor que ele sofre ao ver Judas também. Então, ele não procura não demonstrar. Alguns notam, né, assim, né, a mudança, né, na fisionomia de Jesus, né, quando ele sofre, quando há algo que machuca ele, que ele vê. Então, mas eles não têm ideia do sofrimento, né? Eles têm só um vislumbre, vamos dizer assim, né, aqueles que mais são próximos dele, quanto mais íntimo dele, mais próximo dele, mais tem essa sensibilidade, tem essa percepção de ver, né, os sentimentos de Jesus. E alguns apóstolos tinham isso, principalmente João, percebia, né, via quando o mestre não estava bem, né, quando o mestre estava sofrendo, sentindo dor, ele entendia, né. Então, quanto mais a pessoa está íntima, mais entende, né, vê os sentimentos de Deus, conhece a Deus. Então, Jesus sofreu demais ao ver as almas no estado que estava. É tanto que fala aqui, né, nesse trecho, Jesus o olha com muita piedade. Então, é uma dor indescritível dele ver aquela alma que ele criou naquele estado horroroso, né? Que aí tanto fala depois, olha para aquela sombra de homem que o mal horrendo devora, que só uma verdadeira piedade pode suportar perto de si de tão repugnante mal. Então, assim, meu Deus, né? Ali o que Jesus estava vendo, que externamente estava demonstrando ali, aquela lepra, é a lepra da alma, né? Jesus olhava e via muito além, né? Então, toda essa dor que Jesus sofria, porque é aquele estado externo que as pessoas chegavam até ele para pedir para ser curado, era o que vinha do interior daquelas almas. Né? O interior das almas, ele via todas as almas leprosas. Ele olhava para aquele leproso e via, na sua divindade, via do primeiro ao último homem todas as almas leprosas, todas as almas doentes, enfermas. Então, imagina, né? A dor, né? A gente só tenta imaginar, né? Mas a gente tem ideia da dor de Jesus, né? Do sofrimento dele. E a gente vê, né? Que ele sempre, né? Ali tinha aquele momento de oração sozinho, né? E derramava lágrimas e lágrimas, né? Ele se jogava no chão ali e se ajoelhava, deitava no chão ali, prostrava-se no chão e chorava de dor, né? Ao ver né, ao estado das almas, as almas que ele fez com tanto amor, que ele embelezou, que foi um complexo de amor. Nós somos esse complexo de amor, né? Tanta coisa linda ele nos colocou em nós, né? Essa imagem semelhança dele toda desfigurada. Então é doloroso demais, né?
Nossa, é mesmo, que ela está falando aqui sobre os filmes, né, que como eles manipulam mesmo, são manipuladores, né, que a gente vai assistir os filmes, se não tiver cuidado, realmente manipula a cabeça da gente, né, e fazem, né, porque os filmes que hoje fazem não tem nada referência, nenhuma referência a Deus, né, e sempre fazem um filme que a solução são os homens, né, aí criam super-heróis, homens, criaturas ali, né, que são homens, e fica, né, manipula. Então as pessoas, né, saem daquele filme, né, que a solução é o homem. O homem é a solução para os nossos problemas. Não sei o que a gente tem que cuidar da natureza e não sei o que o efeito e todas essas preocupações que a gente vê hoje em dia é tudo influência, não só de filmes, que não só os filmes que influenciam a cabeça das pessoas, né, quando a pessoa vai assistir mais novelas, desenhos, jornais, até jornais manipulam a opinião, a cabeça das pessoas, né? As pessoas são manipuláveis, né? E eles entenderam isso, né? Que o ser humano, na ignorância, né? Ali ela pode ser manipulada, a mente humana é manipulada. Então eles criam as coisas hoje tudo nessa intenção de ideias, criar ideologias, ideias na cabeça das pessoas. Aí a pessoa fica naquele mundo, né, que a gente já falou, mundo da imaginação, imaginando, né, e vê o filme, não, se fica imaginando, aí quando vê a realidade é totalmente diferente, né, uma realidade que realmente não cabe Deus. Cadê Deus? Né, cadê Deus? Cadê, né, a nossa salvação? Né, o que vai trazer solução para a gente é a gente fazer alguma coisa por si mesmo, é o ser humano, porque Deus não está vendo, está indo com olha a sua realidade, como é que está, e cadê Deus? Deus não está fazendo nada. É isso, né, que as pessoas acabam tirando conclusões quando assistem um filme desse. Então Deus é realmente, como a Aline falou, Deus é só uma lenda, é uma história, é um mito, foi um cara que existiu, um cara, né, sábio, inteligente, mas passou longe, né, de ser Deus, de Salvador, passou longe, né? Então é só mais uma história. É só mais uma história, né? É muito perigoso, muito é triste, né, mas né? Então as pessoas acham que a solução são elas mesmas, a solução para o mundo, a paz, né, para não ter mais guerras, são os homens a solução. Né, é vir aquele líder, aquele homem que vai trazer a solução. É por isso que ele falou, vai ser muito fácil para o anticristo manipular, convencer as pessoas justamente isso, né, já está se preparando através desses filmes, né, esses filmes que já mostram que o homem é a solução, ficam criando super-heróis que são homens, né, que vai trazer solução para o mundo, vai trazer paz, né, vai acabar com as guerras, com as divisões, é o homem. Se a gente fizer assim, assim, então Deus não cabe, não tem Deus aí no meio, né? Somos nós, é nós que temos que fazer alguma coisa, né? Então é preocupante, isso é muito sério, né? Mas é o que está acontecendo, é a realidade, né? Jesus nos traz isso para mostrar mesmo, né? Para a gente ter ciência, ficar ciente, né? Do que está acontecendo, até para a gente não se deixar se levar por isso, ver que é a realidade, né? E também ficar atento, né, a essas coisas, tem até também para a gente orientar os nossos mesmo, não sei, mas é muito importante a gente também entender isso, né, porque é real, né, que está acontecendo, cada vez mais querem tirar Deus, né, querem transformar Deus em um mito e uma história, né, eles já falam isso, né, cada vez mais, né, a solução é o homem, né, muito triste e perigoso, né? Mas é uma realidade, né? E Deus permite isso porque depois vai mostrar que a solução não é o homem, né? Não é o homem que é a solução. Ele permite isso para mostrar. Vai mostrar, né, que o homem não sabe o que faz, né? O homem não é a solução, o homem não tem poder em si, né? Se o homem tá fazendo alguma coisa, essas coisas, toda coisa é porque Deus está permitindo, né? É Deus, é a vontade de Deus permissiva que está deixando tudo acontecer, né? Então isso acontece justamente para
é o propósito de Deus, né? Lá na frente eles vão ver que o homem não é a solução, então Deus permite para até que eles vejam que o homem não tem solução nenhuma em si mesmo, não sabe fazer nada por si mesmo, né? Então, né, aqui no final, como a Aline está falando, né, é que as pessoas estão, devido a essas manipulações, as pessoas separam mesmo, né, acha que Deus é uma coisa, você vai na igreja é uma coisa, mas a minha vida social, a minha vida é outra, né, eles separam. Então, as pessoas vivem assim, né, separa Deus, né, acha que Deus não tem nada a ver com o trabalho, Deus tem nada a ver com, né, o dinheiro, com o que a gente recebe, é assim, é totalmente separa. E a gente sabe, né, que Deus está em todas as coisas. Ele está em todas as coisas. Mas só que esses filmes, né, e tudo essas coisas que tem hoje, né, nas redes sociais, na TV, né, faz isso, né, com as pessoas, essa separação, né, e vão tirando, né, como ele falou, tiraram, né, tá tirando Deus de tudo que é canto da igreja, não tem ensino religioso mais, não se fala mais de Deus em nenhum canto, né, nenhum canto mais, tira as cruzes dos cantos, impedindo que fale de Deus nas escolas. Ano passado, meu filho não teve ensino religioso na escola, não teve professor de ensino religioso, não tinha. Não tinha. Tinha vagas e vagas, mas ninguém, né? Tinha concurso mas ninguém se colocava lá para ser professor de ensino, então não tinha. Então ele ficou, né? Graças a Deus a escola dele, nessas épocas assim de quaresma, tipo, né? Agora da quaresma, e tem, né? Eles passam, né? Eles não falam só fala do coelho da Páscoa, a Páscoa, mas eles falam também que é a morte e ressurreição de Jesus. Eles passam lá na escolinha dele no final do ano, né? O Natal, eles fazem lá a encenação que foi o nascimento de Jesus. Graças a Deus, nossa, maravilhoso. E olha que é uma escola pública, né? É uma escola municipal, não é uma escola particular, é uma escola católica, mas graças a Deus lá, né? Ainda tem, mas tem escolas que nem isso passa mais, né? Não fala. É como a gente está falando, separam totalmente. Cada vez mais tem muitas crianças que não sabem, né? A Páscoa é o coelho da Páscoa, tem nada a ver com Jesus. O Natal, nada a ver com o nascimento de Jesus. As crianças de hoje não sabem, né? Porque não é mais ensinado. Então, outra coisa que ela falou que é bem perigoso isso, né? Do vídeo que ela falou, né? Ensinando as pessoas a se livrar, né? Aquilo que está incomodando, isso aqui não está bem, então essa questão, né, de pensar em si, egoísmo, né? O egoísmo, a falta de amor mesmo, né? Então o cara ensinando aí a largar a família, né? Tá me incomodando, incômodo. Isso não tá me fazendo bem, vou largar a família, largar o trabalho, né? Como se isso fosse ajudar. É como ele vai deixar a pessoa ainda mais ansiosa. Então, o mundo tá assim, né? Tá me incomodando, tá me dando uma dorzinha. Vou largar, vou deixar, vou mudar meu menino de escola, porque meu menino não tá bem, não tá feliz. Então, as pessoas estão fugindo de sofrimento, né? Da cruz, né? Então, isso é muito sério, né? Então, acho que é isso que eu queria, Jesus moveu para me partilhar, né? Sobre essa escola, né, do Evangelho como me foi revelado. Amém, Fiat.